Este é A Verdade Vos Libertará, o vídeo de número 4. No vídeo anterior, nós abordamos até a chegada do povo hebreu à Terra Prometida, que antes recebeu a nomenclatura de Canaã. Seria Palestina, aquela região Galileia e adjacências que mais tarde foi a expansão que este povo conquistou e se dividiu em várias etnias. Mas, recapitulando a residência anterior, das origens, dos troncos deste povo, foi sim a região da Suméria. Pois naquela região é que ocorreu, que foi criado a história do dilúvio. E este povo viveu naquela região em torno de 400 anos, até que o tal de Deus deles falou novamente para um profeta. Após o dilúvio, 400 anos, o grande Shazam hebreu esteve calado. E aí, esse povo migrou para Canaã, para seguir as leis e as diretrizes de um Deus, apenas de um Deus a mais do panteão, já que esse Deus existia já na Suméria, dentre muitos outros deuses, porque hebreus, sumérios, acádios, babilônicos e outros sempre foram politeístas. E uma curiosidade sobre os deuses: os primeiros povos que habitaram a terra podiam visualizar figuras cósmicas, seres que trabalharam para que o planeta se tornasse realidade, figuras extra-humanas, que ainda se mantiveram por algum tempo realizando o trabalho cósmico, porque uma coisa é planeta, a outra coisa é civilização de seres humanos, são tecnologias distintas. E aí, esses seres do passado visualizavam esses trabalhadores planetários e, devido às suas constituições, ao seu trabalho que eles realizavam com poder e tecnologia desconhecido pelos seres humanos, foram taxados de deuses. Mas, na verdade, são trabalhadores cósmicos que foram encarregados de tornar esse planeta habitável. E por muito tempo esses seres foram venerados pelos seres humanos, queridos pelos seres humanos, até que aconteceu a perversão do ser humano, até que as trevas se adentraram, infelizmente, no meio do ser humano. Porque esses deuses primordiais, não eram más criaturas, são nossos irmãos mais velhos que oportunizaram a nós residir em um planeta. Mas, porém, as trevas usaram a ingenuidade e a incautez humana e criaram outros deuses. E dali a pouco já foi colocado que, para não mandar desgraça para a humanidade, aquele Deus exigia sacrifícios humanos. E lá os pobres seres humanos incautos e com medo, já naquela época foi engendrado e usado o medo contra o ser humano. Se nós não sacrificar 2 virgens para o Deus tal, vai haver
pestilência, vai haver desgraças, e lá o ser humano estava cometendo atrocidades, estava cometendo sacrifícios humanos. Quando Cortés conseguiu invadir ali e vencer, se não me falha a memória, os incas ou os astecas, quando ele entrou para dentro dos templos, Cortés era um conquistador espanhol, ele encontrou corações que há pouco tempo haviam sido retirados do peito de pessoas. Então os deuses primordiais da época de ouro da humanidade não eram maus. A perversão, a distorção aconteceu com o tempo. E os deuses beneficiavam muito o povo sumério, que, aliás, até se faz injustiça, porque muito da escrita, da astronomia, da matemática, nós devemos sim ao povo sumério. E Jeová já era um Deus um tanto quanto pervertido da verdade, porque ao longo do tempo começou a passar éditos infames para o povo, como se intitular o Senhor dos Exércitos, como que ele apoiava o rei na batalha e pegava a espada e ia na frente, mas como para dizimar seus próprios filhos, lá do outro lado do rio. Algo não condiz, algo não fecha, algo não está correto com este Deus que o povo hebreu criou e que até hoje a grande maioria da humanidade tem como o grande e onipotente Deus, que este povo elegeu segundo o livro que eles próprios escreveram, e autos se intitularam a menina dos olhos de Deus. Se na entrada deles para Canaã, eles já cometeram grandes atrocidades, que foi a eliminação dos povos que lá viviam. A terra tinha dono, havia habitantes, poderia-se coexistir sem exterminar a fio de espada para beneficiar o povo hebreu. Aí já está um édito dúbio. Jamais o Criador de bilhões de galáxias diria isso para Abraão: pega teus soldados e mata a todos e te apossa da terra. Então já foi amaldiçoado aquele ato e aquela terra, para não terem paz entre si até os dias de hoje. E aos poucos foi engendrado costumes, leis, ditaduras horrendas, uma parte com Abraão, outra parte com Moisés e com outros profetas. O povo vivia num verdadeiro regime de ditador cruel e sanguinário. E o Deus deles sempre batendo palmas para este ato. Se ele fosse Deus, ele orientaria este povo. Olha, as coisas não são assim. Vocês não devem de se enxerir na vida dos outros. Cada um tem liberdade a professar a religião que bem entender, se egípcio, se suméria, se acadiana, não importa. A liberdade de expressão para Deus é um sinônimo de garantia para o ser humano, mas o Deus deles não aceitava e incitava o povo hebreu a fazer guerra contra outros povos. E a saga deste povo foi marcada por perseguições, por intolerância, por éditos constituídos contra a mulher e por invadir povos porque não acreditavam no Jeová
e tinham outras crenças. Respeita-se as crenças, debate-se apenas a nível de ideias. Eu tenho direito de debater ideias, mas não de atacar a pessoa propriamente dita, mas sim ideias devem de sim serem debatidas, devem de serem expostas para haver um perfilhamento de ideias, para não ficarmos somente envoltos a ideias arcaicas de passados longínquos, principalmente de um povo. Eu não tenho nada contra as pessoas judias, ou hebreias, ou israelenses, nada. Eu tenho restrições à filosofia por eles implantada. Aquela filosofia tacanha de dizer e afirmar que aquele é o verdadeiro e único Deus, sendo que esse Deus deu péssimos exemplos para a humanidade. Se o Deus pegava uma espada e ia na frente com o rei em batalha, o que sobrou para nós, pobres seres humanos, que somos tão influenciáveis por ideias externas? Degolar um por um par de tênis torna-se um fato natural. Então esse Deus, criado pelo povo hebreu, fez muito mal para a humanidade. Fez mal ao World Trade Center, fez mal às mulheres, fez mal às pessoas que escravizou, apoiou a escravidão, apoiou o açoitamento, apoiou com éditos exclusos e espúrios, os quais se encontram impressos no Velho Testamento, Levítico, Números e tantos outros livros, mas a grande maioria das pessoas, infelizmente, só lê o Salmo 91 e o Salmo 22. E os líderes religiosos só pregam, só falam aquela parte que lhes convém. Deste livro antigo, o qual não deveria de constar, não deveria de estar junto ao Novo Testamento. Porque não pode ser o mesmo Deus que mandava matar, que ia com o rei na frente da batalha, que enviou o seu filho para pacificar, que é Jesus, que pregou o amor, a igualdade. Não é o mesmo Deus, e é pregado Deus judaico-cristão. Se o Jeová mandava matar a fio de espada e prezava por as leis da época de Moisés e de Abraão, como ele iria enviar alguém para contrapor os seus próprios éditos? Certamente Jesus foi enviado pelo Pai da vida, o Deus que criou o homem para contrapor as ideias do Deus que o homem criou. Não confundo, meus amigos, eu não estou falando mal de Deus. Eu estou abordando o assunto sobre um Deus que o homem criou para se dar bem, principalmente a classe sacerdotal. Para nós pararmos de seguir, de bater palmas, inclusive as mulheres. Olhe o que esse Deus fez. Olhe os éditos espúrios e nojentos contra a mulher. Um velho impotente falando: eu não admito que mulher pregue no púlpito. Mas foi Jesus que disse isso? Foi o mestre credenciado? Não. Foi um desavisado que se embebeceu-se com seu próprio ego de ser humano e criou esses éditos em nome de Deus. Ah, porque é o fulano, nós estamos batendo palma para figurões do passado, como Salomão, como Davi, como Roboão e tantos outros assassinos cruéis e nojentos que passaram. E nós temos eles
como figuras épicas, balizas mor. Quanta ilusão ainda existe para vencermos.